Iniciar hoje uma série de mensagens que me chamou muito a atenção sobre um personagem que é muito conhecido, mas às vezes é pouco falado, né? Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Se você já tem familiaridade com a Bíblia, você já sabe que em Juízes tem uma história de um homem, né, forte, assim como Júnior, né? Só que, diferentemente de Júnior, ele tinha cabelo. Muito bem. É a história de Sansão. E a série de mensagens se chama assim, Sansão, o seu chamado, a sua queda e a redenção. Então vamos estar essas 4 semanas que vêm, a partir de hoje, né? E mais 3, vamos estar estudando sobre a vida desse personagem, que nos inspira e também nos desafia a não cometer alguns erros que ele cometeu. Então vamos ler Juízes capítulo 13, a partir do verso 1, diz então a palavra do Senhor assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Você veja bem esses dados, essas informações são fundamentais para que nós possamos entender bem essa história. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. Veja bem, o que significava? Naquela época existia um grupo de pessoas que eram nazireus, que eram separados. O nazireu, ele tinha algumas restrições. O nazireu não podia cortar o cabelo, o nazireu não podia beber vinho, e o nazireu, ele tinha que se guardar pelo propósito que Deus o tinha determinado. Então, essas são as restrições de ser nazireu, além de algumas outras, mas as principais que vamos ver nessa série de mensagens é essa. Então, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Veja bem, aqui Deus já está, o anjo do Senhor já está falando com a mulher de Manoá, com a mãe de Sansão, qual era o propósito que ele tinha. Era começar a livrar Israel da mão dos filisteus. Verso 6, por favor. Então, a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Interessante que eu não falei um detalhe dos nazireus. O nazireu não poderia ter contato nenhum com cadáveres, com mortos, certo? Essa era outra das restrições para os nazireus. Muito bem. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, rogo-te que o homem de Deus que me enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Essa é uma geração onde os pais não pedem a direção de Deus para educar os seus filhos. É uma geração que deixa que o telemóvel, o YouTube, o Instagram, o TikTok eduque seus filhos. Veja o que está falando aqui. Manoá, ele fez uma oração e ele disse assim: Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha até aqui, até nós, outra vez.
Mas não que venha apenas para ver esse homem. Veja o que ele está dizendo. E nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Quantas vezes você que é pai, você que é mãe, tem orado assim: Senhor, Espírito Santo de Deus, venha e me ensine, me capacite, como eu devo educar o meu filho para o propósito que o Senhor o trouxe a esta terra. Não precisa responder, é apenas para você mesmo. Mas muitas vezes a gente não pede esse discernimento e essa sabedoria a Deus. E vamos criando, não porque o vizinho falou aquilo, não porque minha comadre falou aquilo, meu compadre falou aquilo. Não, nós precisamos entender que nós temos a palavra de Deus e ela nos orienta na criação dos nossos filhos. Ela nos orienta em tudo, na verdade. E Deus ouviu a voz de Manoá. Sabe por que Deus ouve a voz de Manoá e ouve as orações dos santos quando nossa petição é lícita? Porque quando ele se agrada do nosso pedido, quando a gente pede coisas que realmente são importantes, é como quando ele encontrou com Salomão e disse: Salomão, pede-me o que você quiser, que eu vou te dar. Salomão poderia ter pedido riquezas. Salomão poderia ter pedido tudo que tinha de bens materiais. Mas Salomão pediu o quê? Sabedoria e discernimento para conduzir o povo de Deus. Quando você e eu pedimos ao Senhor coisas que são do agrado do coração de Deus, Ele nos dá, nos proporciona. Então, veja o que diz. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim, o outro dia me apareceu. Então Manoá, levantou-se, e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem, e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse o anjo: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Veja bem, novamente, Manoá está dizendo: olha, me orienta, qual o propósito do nosso filho e como vou ensinar a viver ele aqui nessa terra. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher que se guardara ela, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Veja aqui uma informação importante. Quando você vê na Bíblia, quando você olha, toda vez que tem anjo do Senhor com letra maiúscula, é a presença do próprio Deus. E veja o que continua. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouvesse o anjo maravilhosamente observando Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então compreendeu que era o anjo do Senhor. Verso 22. E disse a sua mulher, Manoá: certamente morreremos,
porquanto temos visto Deus. Na verdade, na época do Antigo Testamento, aquele que ousasse ver face a face Deus era exterminado. Apenas algumas pessoas específicas estiveram face a face com Deus. Um deles foi Moisés. Mas ele sabia disso porque ele era da tribo de Dan. Então ele tinha entendido realmente o que iria acontecer. Nessa manhã eu gostaria de, nós como igreja, termos a consciência de que Deus ele nos chama com um propósito antes de nascermos. Antes de que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe, Deus ele já tinha um propósito para mim e para você. Talvez a sua mãe tenha lhe dito, talvez, olha, você foi um acidente. Você não era para ter nascido. Mas não coloque isso no seu coração. Porque se você nasceu, Deus tem um propósito para a sua vida. Se você está aqui nessa manhã, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Nós precisamos nos conscientizar disso. O salmista ele diz que antes, quando éramos ainda informes, ou seja, quando não tínhamos forma nenhuma, Deus já nos conhecia. Deus já sabia que iríamos estar aqui um dia 20. É 20 hoje? 19 de outubro. É interessante, porque nós precisamos compreender que nada daquilo que Deus faz é à toa, é por acaso. Tudo tem um propósito. Olhe para seu irmão e diga assim: você tem propósito. Nós precisamos entender que se existe um propósito, então existe um chamado. E esse chamado nos dá um caminho. E não há um caminho diferente para o chamado de Deus que não exija de nós consagração, obediência e fé. Consagração, obediência e fé. Consagração porque nós devemos entender que minha vida é consagrada a Deus. E se minha vida é consagrada a Deus, significa que minha vida é de Deus. Então eu não posso fazer o que me vier na telha com a minha vida, porque a minha vida não é mais minha. Paulo vai dizer, não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas nós somos um povo de duro serviço, como diz, né, a palavra, porque a gente sempre teima e quer fazer a nossa vontade. Sempre queremos fazer aquilo que, porque eu acho que é assim, então tem que ser assim. Aí Deus vem, veja como começou o texto que nós lemos. Capítulo 13, verso 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Tornaram a fazer o que era mal significa que eles voltaram às práticas antigas. Eles voltaram a fazer aquilo que Deus não queria para a vida deles. Quantas vezes a gente também cai nesse erro e voltamos a fazer aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor? Quantas vezes? Então, nós precisamos compreender, amados, que muitas vezes passamos por situações. Veja bem o que diz na parte B desse primeiro capítulo, o primeiro versículo, do capítulo 13. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus. O povo de Israel era um povo de dura serviço. Vinha, se levantava, caía. Se levantava e caía. Cada vez que o povo, quando ele fala assim, que o povo de Israel tornou a fazer o que era mal, era porque eles viravam as costas para Deus e olhavam para outros deuses, para outras coisas que eles achavam que poderiam adorar. Hoje não é diferente. Muitas vezes nós viramos as costas para Deus porque é o trabalho, é o dinheiro, é o carro, é a casa. É lícito você ter carro, casa, trabalho, dinheiro, é lícito.
Só não podemos colocar eles no lugar que é de Deus. Se existe na nossa vida a primazia de Cristo, ele tem que estar em primeiro lugar. Não sou eu, não é o dinheiro, não é o cônjuge, não são os filhos. Às vezes a gente até idolatra filhos. Às vezes até idolatramos o cônjuge. Não foi para isso que nós fomos chamados para glorificar o nome de Deus. E se nós fomos chamados para glorificar o nome de Deus, nós precisamos adorar a quem? Deus. Ele precisa ser adorado através da nossa vida. E a adoração, vou fazer um parêntese, porque muitos de nós talvez mal interpretamos, achamos que a adoração é o momento de música, de canções que temos aqui nos domingos ou nas quartas. Não, adoração é um estilo de vida. Adoração é cada minuto e segundo da minha vida que está disponível para glorificar o nome de Deus, seja cantando, seja trabalhando, seja conduzindo, seja o que nós fizermos. Nossa vida tem que ser uma vida de adoração, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 ou 31 dias do mês, dependendo do mês. Alguns têm 28, 29. Mas precisamos adorar o Senhor sempre. Eu não adoro ao Senhor apenas no domingo de manhã na igreja. Eu adoro ao Senhor todos os dias. Fechamos parênteses. Então, nós precisamos compreender isso. Lembre-se, você tem uma vida consagrada a Deus, você tem uma vida de obediência a Deus e você tem uma vida de fé a Deus. Israel, então, nesse contexto, estava sob a opressão dos filisteus. Havia um caos espiritual. E esse momento que estava se vivenciando era no momento, o período dos juízes. Deus tinha levantado e levantava de cada tempo em tempo um juiz para poder conduzir o seu povo. Então, Deus levantou juízes e Sansão era um desses juízes que Deus estava levantando. É interessante porque, se nós percebemos, cada homem de Deus, ele, antes do seu nascimento ou no nascimento, ele passa já pela prova. O que diz a história? A história diz que Manoá e a sua mulher eram estéreis. Eles não poderiam ter filhos. Não poderiam ter filhos. Então, aqui já há um empecilho. Aqui já há uma barreira. Aqui já há um problema grande, porque muitas vezes você recebeu uma promessa de Deus, como Abraão a recebeu, e Abraão olhou assim e disse: como vai se cumprir, Senhor, essa promessa? Eu já estou velho. Se a minha mulher já está também de idade avançada. Quando é que vai nascer o Isaac? E aí a gente quer dar os jeitinhos. E Sara deu o seu jeitinho. E pelos jeitinhos a gente paga até hoje. Porque essa briga está até hoje por isso. Essa briga do Oriente Médio não é de agora. Começou em Ismael. Na verdade, coitado, Ismael só foi o fruto de uma rejeição, de uma decisão tomada errada. Porque Deus tinha estabelecido um povo só. Mas aí, pelos jeitinhos, quando nós queremos dar nossos jeitinhos, né? Eu descobri, amados, que o jeitinho não é brasileiro, não. Também tem jeitinho português, também tem jeitinho peruano. O jeitinho é do ser humano. O ser humano quer dar seu jeitinho. Por isso, nós precisamos entender, amados, que para cada promessa que Deus nos dá, talvez se levanta algum empecilho, talvez se levanta algum problema, talvez se levanta alguma barreira, alguma objeção. Mas entenda, fique firme, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir.
Deus prometeu então para essa família. E essa família tinha uma promessa. Tinha um empecilho, sim, mas tinha uma promessa. Então eles creram. Qual era? Quando ele recebeu a notícia, né? Você vai ter um filho, talvez como Zacarias, que ele riu debochando e por isso ele ficou mudo. Olha, cuidado quando a gente debocha de Deus, né? Ele ficou mudo. E aí então, Manoá, como o sacerdote do seu lar, ele teve toda uma, digamos assim, ele agiu diferente. Ele agiu totalmente diferente. Ele não agiu por deboche, ele não disse, eita, mas como vai ser, ou como Abraão mesmo, se eu já estou da idade avançada, ele não disse assim, mas nós somos estéreis. Mas ele recebeu a promessa e já perguntou, como vou educar esse filho? Quando você receber uma promessa, não olhe para os obstáculos. Não olhe para os problemas. Pergunte logo a Deus. Muito bem, recebi a promessa. Como vou fazer agora? Qual é o seguinte passo? Veja como Deus se agradou do coração dele, porque ele falou isso. Deus ouviu a oração. Deus ouviu o clamor de Manoá, porque o coração de Manoá estava crente, confiante, tinha fé de que o que o Senhor prometeu iria se cumprir. Glória a Deus por isso. Então, Sansão, ele nasce em meio a todo esse panorama. Era o período dos juízes, o povo estava 40 anos subjugado pelos filisteus. Tudo que o povo plantava, os filisteus vinham e levavam, saqueavam. Eles não tinham nem para comer. Mas isso foi uma consequência de decisões erradas, de adoração a falsos deuses. E nós precisamos compreender isso. Então, precisamos entender primeiro que o chamado profético e sobrenatural veio da parte de Deus sobre a vida dessa família. O anjo do Senhor aparece então e anuncia a gravidez. E então nós precisamos compreender que ele dá instruções específicas. E nós vamos receber instruções específicas para poder cumprir esse chamado. Quais são essas instruções? Primeiro, vai ser nazireu. Essa criança será nazireu. Será um homem nazireu. E o que implica isso? Esse homem nazireu, ele tem algumas características. E assim, hoje, talvez, na nossa cultura, nós não fomos chamados para ser nazireus. Então fique tranquilo. Mas nós somos chamados para cumprir, dentro do nosso propósito, algumas exigências. Porque ser cristão implica renúncias. Porque ser cristão implica obrigações. Porque a gente muitas vezes só quer os direitos. Só queremos os direitos. Não é? Ah, Senhor, porque já foi conquistada na cruz a minha salvação e tenho esse direito e pronto, acabou-se. Só que não é aquilo que Deus quer para nós apenas. Sim, nós temos direitos, nós temos presentes, temos a graça de Deus, amém, sim. Mas também temos que ter obrigações. E essas obrigações, elas são diárias. E elas vão conforme o chamado que nós temos. A obrigação de ser um pastor, ele requer uma obrigação um pouco maior do que estar na membresia de uma igreja. Porque o chamado pastoral é um chamado, não vou dizer aqui porque eu sempre digo que nós estamos nivelados, temos o mesmo nível de filhos de Deus, mas a responsabilidade que o pastor tem é maior. E nós precisamos compreender que a cada tipo de chamado há certa responsabilidade.
Então nós precisamos compreender isso. O chamado profético, ele é sobrenatural. E aparece assim para Sansão, para a família de Sansão. E essa vida precisava, como falamos antes, ser consagrada a Deus. Vemos então que Sansão é consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, com uma vida separada, dedicada a Deus. Vemos também que ele cresce com a bênção de Deus desde pequeno, sendo criado e guardado. Ele cresceu, né, vamos ver isso nos versos 24 e 25. Depois, a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. O Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando, para que o campo de Dan, entre Sorá e Estaol. Vemos que esse crescimento é contínuo, é constante, desde pequeno. E verdadeiramente nós podemos ver, se você está numa comunidade, numa igreja, você começa a ver quem são as crianças que começam a se destacar espiritualmente e que Deus tem um chamado. Você começa a ver, olhe, por mais que essa criança pequena seja levada ou levado, mas você vê coisas diferentes quando essa criança tem um propósito, tem um chamado. Eu não era flor que se cheirasse. Vivia correndo aí na igreja também, sendo filho de pastor. Os diáconos puxavam minha orelha e eu corria. Mas hoje eu estou aqui, querendo também às vezes puxar a orelha de umas crianças, né? Mas quando eu me lembro como era, então, a gente precisa entender que por mais que as crianças tenham, porque são crianças, né, têm essas atitudes, mas nós precisamos compreendê-las também. Claro, tem uma linha, né? Tem há limites para tudo, logicamente. Mas nós precisamos compreender isso. Então, Sansão foi criado nisso. Ele cresceu porque ele foi consagrado. A sua família olhava para ele e olhava, olha, esse menino, ele tem um propósito. Eu quero desafiar você. Estenda a mão sobre seu filho que está aqui e diga assim, esse meu filho tem propósito. Meu filho, minha filha tem propósito. Muitas vezes a gente não entende isso e a gente vai dizendo, menino levado, menino tal, tal. E a gente vai fazendo com que vão se construindo barreiras para o propósito de Deus. E essas barreiras vão afastando a criança do propósito. E depois a gente se pergunta, mas o que eu fiz de errado? Porque a gente dizia, menino, tu é burro, menino, tu é aquilo. Eu já contei aqui, mas deixa eu falar uma coisa. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu travei na aula de matemática porque um professor me disse assim, você nunca vai aprender matemática. E eu travei. E eu vim libertar essa trava na universidade. Porque não tinha jeito. Escolhi estudar administração e eu vivia travado, porque eu tinha que estudar matemática 1, 2, estatística 1 e 2. Olha, para mim foi difícil, mas uma professora me destravou na universidade porque ela teve paciência e disse, você vai conseguir. Nós precisamos ser esses homens e mulheres, esses pais e mães que incentivem os seus filhos e não que os deixem de lado. Precisamos incentivar, dizer, olha, você vai conseguir. Você pode. Você tem capacidade. Você é inteligente. Veja como é diferente. Porque a criança, ela absorve. E está cientificamente comprovado que de 0 a 7 anos de idade, a criança é uma esponja. Tudo que ela ouvir, tudo que ela aprender, ela vai guardar como uma característica própria.
Então, até os 7 anos de idade, a criança aprende para poder formar o seu caráter. Depois, tudo que vem são informações que vão sendo somadas. Mas até os 7 anos de idade, a criança vai realmente fincar o seu caráter. E nós precisamos compreender isso. Sansão, então, tinha sua vida consagrada desde pequeno, desde o ventre. E Deus abençoou seu crescimento. É como aquele bebê, né? Eu costumo dizer que nós tivemos a graça de estar debaixo da palavra quando o nosso filho nasceu. Nós temos um filho, Jonathan, que tem 20 anos, agora final da semana vai completar 21 e já para o ano vai casar. E todo mundo pergunta, mas tão novinho, né? Eu digo, olha, são decisões próprias. Eu não posso amarrar meu filho. Você quer, então, já trabalha, procura uma casa e se vira como homem. Já fiz a minha parte. Mas eu me lembro que nós, desde que ele estava no ventre de Célia, nós abençoávamos a sua vida. Meus pais, lá do Peru, colocávamos o telefone, não era telemóvel, não, era aquele telefone ainda de fio. E eles falavam na barriga dele. E sabe o que é maravilhoso? É que quando Jonathan nasceu, Deus me deu o privilégio de poder assistir o parto e pegar ele desde recém-nascido. E ele chorando, porque criança, quando nasce, leva a palmadinha e chora. E eu disse assim, não chora, meu filho. E quando eu falei isso, ele automaticamente virou o rosto para ouvir a voz, como se ele conhecesse a voz. Na verdade, ele conhecia a voz, porque eu falava sempre na barriga. Isso me chamou a atenção, porque nós precisamos, desde o ventre, abençoar nossos filhos. Desde o ventre, poder abençoar nossos filhos. E assim foi Sansão. Desde a gravidez, desde a gestação, já era um bebê amado, desejado, que tinha identidade, que tinha propósito, que tinha destino. E nós precisamos fazer isso com nossos filhos. Ah, pastor, mas meus filhos estão grandes. Não tem tempo perdido, você pode fazer isso hoje. Pegue o seu filho, converse com ele, diga assim, você é amado, você é desejado, você tem identidade, você tem propósito, você tem destino. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nós precisamos entender, então, para fazer agora uma aplicação pessoal para nossas vidas, entender que, como cristãos, nós temos um chamado pessoal. Cada um de vocês tem um chamado. E você sabe qual é o seu chamado. Ou se você não sabe ainda, Deus quer que você descubra. E você não pode enterrar o seu chamado. Durante muitos anos, amados, eu enterrei o meu chamado. Quem é da igreja sabe como eu corria desse ministério que se chama pastoral. Corria porque, por ser filho de pastor, eu sabia quão difícil era, quão duro era ser pastor. E eu dizia assim, não, eu vou servir na igreja, eu vou realmente abençoar a igreja, mas eu quero ser um empresário bem-sucedido e ajudar a igreja financeiramente e humanamente também, no que for. Me estava lembrando quando estava tocando, arranhando na bateria, atrapalhando na bateria, que meu primeiro instrumento, quando adolescente, foi um atabaque. Quem lembra dos atabaques? É antigo. E eu começava, né, nos atabaques lá na igreja ajudar. Depois eu comecei a arranhar violão, que até hoje arranho só. Mas Deus começou desde pequeno a me ensinar algumas coisas que iriam ser úteis para o ministério.
Porque quando começamos esta igreja, nós começamos numa garagem lá em casa. E o único instrumento que nós tínhamos era esse mesmo violão que está aqui. E graças a Deus, porque eu arranhava um pouco. E com esse arranhar um pouco, nós fazíamos o louvor. E hoje nós temos, graças a Deus, instrumentos. Faltam instrumentistas, né? Mas temos instrumentos para glorificar a Deus. Eu quero dizer que você tem um chamado na obra de Deus. Não desperdice o dom que Deus tem lhe dado. Não desperdice aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Nós somos predestinados em amor antes de existir. Você é uma filha amada, é um filho amado. E você já foi predestinado em amor por Deus para ser um instrumento no seu reino. Como família que nós somos, como igreja que nós somos, é logicamente que nem todos vamos tocar, nem todos vamos cantar, nem todos vamos pregar, mas cada um tem um chamado específico. Logicamente que é um chamado comum. O chamado comum da igreja está em 2 Coríntios capítulo 5, não precisa abrir, mas é que nós somos reconciliadores, agentes de reconciliação. Ou seja, nós somos instrumentos para reconciliar o mundo que está perdido com Deus. Nós estamos para reconectar. A pergunta é: você tem reconectado ou você tem desconectado as pessoas através das suas atitudes? Isso aí é forte. Porque se você e eu fomos chamados para conectar, então nosso propósito é esse como igreja. E às vezes a gente desconecta. Com alguma atitude, com alguma palavra, com alguma circunstância, a gente vai desconectando as pessoas. Deus não quer que você desconecte, Deus quer que você conecte pessoas a Ele. E nós precisamos entender também que o primeiro passo, se bem é a consagração, há também um processo. Falávamos semana passada, se eu não me engano, dos processos. Foi semana passada, né? O processo, olha, o processo não é fácil. Quem dizer a você, venha servir a Deus, que seus problemas acabaram, porque essa igreja está tabajara. Está errado. Está errado. Quando você começar a servir a Deus, aí os problemas vão começar. Mas saiba de uma coisa. Não é você que vai resolver esses problemas. Porque quem já resolveu esses problemas, ele pagou o preço na cruz do Calvário. E ele nos fez mais do que vencedores em Cristo. Então, não fique choramingando. Senhor, eu sei que às vezes a gente passa por algumas situações que a gente quer desistir. Muitos daqui sabem quantas vezes eu tive já vontade de dizer, olha, Senhor, fica aí com o teu povo que eu vou me embora. Como Moisés, né, muitas vezes fez. Mas quando a gente entende o nosso chamado, quando a gente entende o nosso propósito, nós entendemos que no processo a gente vai passar por circunstâncias difíceis. Que não é fácil. E eu quero dizer mais, essas circunstâncias difíceis, elas vão nos aprimorar. Elas vão nos ensinar. Elas vão nos calejar. Quem toca violão? Aqui. Muito bem, Pedro. Teus dedos têm calos? Ainda não, mas está formando, né? Quando a gente toca violão, principalmente de cordas de aço, né? Os nossos dedos vão ficando calejados. Sabe por quê? Isso é uma defesa
do organismo, os calos são por quê? No início dói, mas depois eles vão ficando insensíveis à dor. Ou seja, ele não sente mais a dor. Os calos são para isso. E na nossa vida espiritual, a gente precisa criar alguns calos. As pessoas às vezes dizem, mas pastor, você não sentiu? Senti, mas eu já estou menos sensível a isso, porque já passei por isso. Então, isso me tornou menos... Não é que eu vou ser um insensível da vida e não vou olhar, não. Mas eu não vou absorver isso, sentir mais isso, porque eu já passei por isso. E Deus me ensinou, amados, na caminhada cristã, Deus vai nos ensinando, nos capacitando. Veja bem, eu comecei o ministério pastoral sem ser ordenado pastor, auxiliando pastores, lá em João Pessoa, na Paraíba. E a última igreja que nós passamos, auxiliamos o pastor, agora sim, de maneira ordenado, né, pastor, 10 anos até vir aqui. Então, nós precisamos compreender, amados, que tudo é um processo na vida. E há processos que são dolorosos, como vamos ver daqui para frente. Eu queria me deter agora na introdução dessa série de mensagens para que você entenda. E vamos ver nas próximas semanas o que aconteceu com Sansão. E quais são os riscos de ignorar o chamado de Deus para a nossa vida. Porque há riscos. E são grandes. E não são pequenos. E se você conhece a história de Sansão, sabe o que custou a Sansão. Mas eu quero convidar você a refletir. Fazer uma pergunta. Eu estou vivendo à altura do chamado que Deus me fez? Eu estou vivendo à altura do chamado que Deus fez para a minha vida? Com isso eu não estou querendo colocar um peso sobre sua vida e dizer, você tem que estar à altura. Não. Estar à altura, amados, eu estou correspondendo àquilo que Deus tem para a minha vida? Eu estou sendo realmente um filho que obedece, que se consagra e que tem fé em Deus? Ou apenas estou vivendo, estou levando a vida na teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Muitos cristãos, eu estou falando para a igreja, estão vivendo essa teologia. Passa a semana, vem domingo, tudo vai bem, vai andando, empurrando com a barriga, né? Não é isso que Deus quer para a sua vida. Não é isso que Deus quer para a minha vida. Deus quer que você e eu estejamos realmente nivelados com o desafio que Deus colocou na nossa vida. Isso que quer dizer a altura. Não é que você está já pronto, pronta. Não, não estamos prontos. Nenhum de nós estamos prontos. Prontos vamos ficar ou quando o Senhor venha ou quando Ele nos levar. Mas ainda estamos no processo. E esse processo é doloroso. Esse processo pode custar algumas coisas. Mas eu quero dizer a vocês, amados, se esse processo custar o mais precioso que eu acho que eu tenho, mas vem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero falar como Jó. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes a gente se apega a estas coisas materiais ou coisas nossas mesmo, características. Hoje é dia de nós tirar tudo aquilo que atrapalha o chamado. Colocar aos pés da cruz aquilo que tem atrapalhado o seu chamado. Feche seus olhos. Eu não sei o que tem atrapalhado o seu chamado. Mas Deus quer restaurar.
Deus quer restaurar o chamado que Ele lhe deu. Deus está lhe dizendo, meu filho, minha filha, a novidade para você. Você está achando que está na mesmice? Você está achando que não tem mais jeito? Você está achando que já deu tudo? Ainda há mais. Ainda há mais. Deus tem mais para você, para mim. Deus tem mais para nós.